Hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos temas mais sensíveis nas relações de trabalho. É verdade. Justa causa. A justa causa é a quebra da confiança. Acabou a confiança na relação do empregador com o seu empregado. E esse é um tema que comumente gera ações trabalhistas, gera problema de clima interno. Então é um tema muito sensível, porque é a penalidade máxima que o empregador pode aplicar ao empregado. Então, se você é líder, se você é gestor de RH, fica nesse vídeo, que você vai receber dicas preciosas e práticas do que é uma justa causa e como é que você deve conduzir esse processo que é tão sensível nas relações de trabalho. Então, fica aqui comigo. Então, vamos lá. Vamos começar dizendo o que é uma justa causa. Como eu falei, a justa causa é a penalidade máxima que o empregador pode aplicar ao empregado. É bem verdade que também o empregado pode aplicar ao seu empregador justa causa. Mas esse é um tema para o próximo vídeo, para um outro vídeo. O meu foco aqui hoje é a justa causa que o empregador aplica ao seu empregado. Joia? Então vamos lá. Houve a quebra da confiança. Houve o que a legislação, ou melhor me expressando, o que a doutrina, a jurisprudência chama de fidúcia. Houve a quebra da fidúcia, que nada mais é do que a confiança na relação de trabalho. Houve essa quebra, então é possível se aplicar a justa causa. Mas, Jorge, é qualquer quebra de confiança que pode ensejar a aplicação da justa causa? Não. Você encontra a matriz, você encontra a espinha dorsal lá no 482 da CLT. O 482 ele tem 12 alíneas e nessas alíneas tem diversas hipóteses que caracterizam a justa causa. Joia, você vai desde ato de improbidade, embriaguez habitual, abandono de emprego, ato de mau procedimento, insubordinação, indisciplina, desídia, ou seja, diversas as hipóteses. Mas aqui uma dica importante. Não é só no 482 da CLT, nas suas 12 alíneas, que estão as hipóteses de aplicar a justa causa. Existem outras disposições, inclusive na própria CLT, que se o empregado descumprir, pode também caracterizar a justa causa. Exemplo disso prático é o parágrafo único do artigo 158, que vai dizer o seguinte, olha, se o colaborador, se o empregado descumprir norma de saúde e segurança, ou não utilizar de forma indevida, ou se recusar de utilizar de forma indevida um equipamento de proteção individual, um EPI, isso também pode aplicar, isso também pode ensejar uma justa causa. Então, o 482 ele estabelece uma lista imensa, e lá estão as grandes hipóteses do dia a dia das relações, mas cuidado, tem situações também, como eu citei para vocês do parágrafo 1 do 158, que também podem ensejar o seu descumprimento na aplicação de uma penalidade ao empregado de justa causa. Joia? Então vamos lá. O 482, ele é, digamos assim, a nossa linha mestre para seguir. Lá tem diversas hipóteses. Então, quais são as hipóteses mais comuns no dia a dia das relações? Então vamos lá. Abandono de emprego. O colaborador deixa de comparecer à empresa por mais de 30 dias consecutivos e por isso enseja o abandono. Aí, líder, aqui tem algo que é importante na prática. Eu falei que o abandono de emprego ele caracteriza com a hipótese de 30 dias ininterruptos ou 30 dias consecutivos de ausência. Às vezes o teu colaborador ele não tem ausências ininterruptas, 30 dias consecutivos, mas ele tem diversas faltas injustificadas ao longo do mês ou de meses de trabalho. Então, para que isso caracterize uma justa causa, você precisa começar a punir essas reiteradas faltas de forma injustificada com advertência, com uma outra advertência, com suspensão, com autossuspensão. Para quê? Para que você faça a gradação e aí caracterize a demissão por justa causa não por abandono, mas por desídia. Muitos empregados, infelizmente, sabem da regra dos 30 dias. E aí, quando vai dar 30 dias, ele vai, comparece à empresa, comparece uma semana, começa a faltar de novo. Então, aqui fica uma dica. Quando for essa hipótese, utilizando a legislação de má-fé, você, líder, parte para a questão da aplicação por desídia. Toda falta justificada, vai lá, aplica uma penalidade. E vai agravando essa aplicação para que você consiga caracterizar aí uma justa causa. Joia? Isso é o que eu vejo na prática em relação à questão de abandono de emprego.
Uma outra hipótese muito comum, que também gera muita dúvida. Infelizmente, o colaborador vai e foi preso. Acontece mais do que eu gostaria que acontecesse, ser preso pela questão da Lei Maria da Penha. Foi ter uma medida protetiva lá, foi preso, etc, etc. Eu não posso demitir por justa causa se o processo penal ainda não transitou em julgado. O que é transitar em julgado? É quando não cabe mais recurso. Quando o processo está no início, se desenrolando, apresentando defesa, o juiz ainda dando sentença, havendo recurso, eu não posso demitir por justa causa. Então é importante que o líder fique atento a isso. Mas nada impede, se o empregado não tem nenhuma espécie de estabilidade ou qualquer outra coisa, que eu demita sem justa causa. Eu posso demitir sem justa causa, sem problema nenhum. Joia? Essas são duas das hipóteses aí comuns nas relações. Tem diversas outras. Você tem ato de improbidade, o colaborador recebeu corrupção, o empregado, infelizmente, cometeu um roubo, um furto dentro da empresa, de forma reiterada, como eu falei, descumpriu norma de saúde e segurança. Então, são N hipóteses que podem ensejar a aplicação da justa causa. Mas o meu foco aqui nesse vídeo não é destrinchar com vocês todas as 12 alíneas do 482 da CLT. Não é isso. Aqui é para dizer para vocês, líder, o seguinte, olha, mais importante do que enquadrar na hipótese, e enquadrar é importante, mas mais importante do que isso é o caminho que você vai seguir para produzir as provas. O que eu vejo muito na prática? Vamos lá. O líder até sabe que a pessoa cometeu aquilo, mas não consegue evidenciar. Sem evidência, sem provas, não tem justa causa. Então a gente vai precisar sim produzir provas. E às vezes gastar até um pouco mais de tempo nessa produção, e correndo atrás, colhendo testemunhos, colhendo provas e evidências para que a gente possa sustentar aquela justa causa na justiça. Um outro ponto que eu também vejo muito na prática é a questão de não observar a imediatidade. A lei traz, basicamente, 4 requisitos para a aplicação de uma justa causa. Dentre eles, um dos mais importantes é a questão da imediatidade. O que é imediatidade? Imediatidade é você tem que agir de imediato. Tomou conhecimento do fato, tem que fazer a aplicação. Você não pode, a partir do momento que você tomou conhecimento do fato hoje, dizer o seguinte, sabe de uma coisa, hoje nós estamos em fechamento de resultado de mês, sabe de uma coisa, vou deixar passar esse mês, porque ruim com ele, pior sem ele, vou deixar para aplicar isso só mês que vem. Opa, cuidado, líder. Essa sua decisão de, sim, preservar o atingimento de uma determinada meta, mas isso pode prejudicar na aplicação da justa causa. Isso pode prejudicar, inclusive, o seu clima. Porque normalmente os outros colaboradores, os outros empregados sabem que aquele cara não está sendo muito correto no seu dia a dia. Então, deixar isso para o mês que vem, semanas depois, você pode perder um requisito que é essencial para a aplicação da justa causa. E eu vejo muito isso na prática. O colaborador cometeu um ato 2, 3 meses atrás, o líder sabia 2, 3 meses atrás, que é aplicar hoje. Mas foi muito grave, já. Pô, mas perdeu a imediatidade. A partir do momento que você tomou conhecimento do fato, você precisa agir de imediato. Tá, líder? Então, fica atento nisso. Ó, falei de 4 requisitos, não foi? Já tinha falado de um, que é a questão da prova. A gente precisa ter provas robustas para que a gente consiga aplicar uma justa causa. Um outro é a questão da imediatidade, a gente precisa agir de imediato, fazer a aplicação. O outro, gente, é a proporcionalidade. A aplicação da medida, ela tem que ser proporcional à conduta que aquele colaborador cometeu. Então, se o colaborador cometeu, por exemplo, uma ausência justificada no mês, essa conduta ela não é suficientemente grave para acabar com a confiança. Então você precisa ser proporcional entre a conduta e a gravidade que aquela conduta teve. Então, por isso, você fez a aplicação de uma justa causa. Então tem que ficar atento a essa questão. Então, líder, falei, você precisa colher provas robustas, você precisa se fazer jus da imediatidade, você precisa usar, sim, a proporcionalidade em relação aos assuntos e você precisa, em quarto lugar, guardar igualdade de tratamento. Olha, isso é importante. Em que pese a gente sempre falar, tá todo mundo igual, a prática, às vezes, a gente vê que o negócio é diferente. Tem um colaborador
quem que pese ele ter cometido um ato falho, ter cometido um erro, mas ele é um baita colaborador, um baita entregador de resultados. E aí, nós temos tendência como líder, é natural, me incluo também nisso, a dizer o seguinte, poxa, vamos dar uma outra oportunidade para esse colaborador, para esse empregado? E aí, uma mesma situação, uma mesma hipótese, um colaborador que não tem um resultado tão bacana, você diz, poxa, opa, fez isso aqui é muito grave. Vamos aplicar uma justa causa. Opa, meses antes ou períodos antes, você na mesma hipótese relevou a aplicação de uma justa causa pelo perfil, pelo histórico disso. Isso é importante, sim, você analisar perfil, histórico, etc. Mas se a situação ela é idêntica à anterior, você não pode fazer tratamentos diferenciados, tratamentos iguais. Isso, além de ser um requisito legal para a aplicação da justa causa, a questão da igualdade, ele também pode ensejar uma sensação de injustiça e impactar terrivelmente o seu clima interno. Então, líder, fique atento. Você precisa, sim, produzir provas robustas, ajudar, assim, a área de recursos humanos, a área jurídica, a produzir provas que sejam utilizáveis na justiça. E, às vezes, a gente vai precisar traduzir os jargões ou as situações operacionais de forma prática para que o advogado, para que o analista, o especialista, o gestor de RH entenda isso e veja que aquilo sim é suficientemente grave para aplicar a justa causa, vai ter que ajudar a gente nesse tipo de produção. A questão da imediatidade ela é extremamente importante, a proporcionalidade entre a conduta da pessoa e o fato suficientemente grave, e em quarto lugar, o tratamento igual entre as pessoas. Joia? Então, eu tenho certeza que se a gente cumprir esses 4 requisitos na prática, a gente diminui muito a questão do passivo trabalhista. Por quê? Porque quando a gente não cumpre isso, o que é que a gente olha na prática? Olha na prática, o colaborador, normalmente, se você faz tudo certo, ele vai entrar na justiça porque vai questionar a questão da justa causa. Por quê? Na justa causa ele não recebe aviso prévio. Ele não recebe férias proporcional, 13º proporcional, só recebe se tiver vencido. Ou seja, basicamente, ele não recebe nada como verba rescisória. Ele não vai querer isso. Então, normalmente, ele entra na justiça. Se você tem as provas robustas, você cumpriu todos os requisitos, você está tranquilo. Você não vai ter uma reversão. Mas se você não segue esses passos, isso vem uma reversão na justiça, o juiz diz o seguinte, opa, não é justa causa, é sem justa causa. Vai ter que pagar verbas rescisórias, indenizatórias para aquele cara, às vezes até dano moral. Às vezes isso repercute dentro da empresa. Olha, foi revertida a justa causa, então isso vai impactar no teu clima interno. Então, atenção, porque uma justa causa mal conduzida ou sem provas suficientes para sustentar a sua aplicação pode fazer que o tiro saia pela culatra e a conta fique mais cara. Então, líder, fica atento nisso, porque com esses instrumentos, com essas ferramentas, eu tenho certeza e convicção que você vai fazer uma ótima aplicação de uma justa causa. E se a justa causa ela for bem aplicada, ela é sim um instrumento de gestão. Ela é sim um instrumento de dar um recado internamente dizendo que a empresa age no mais correto compliance e trata todo mundo igual, independentemente de quem seja. Se a situação é ensejadora de uma justa causa, não vamos aplicar, doa a quem doer. Então, líder, se esse vídeo acrescentou em você algo, curte, compartilha, distribui com outros líderes também. E aí fica uma pergunta aqui no final. Você já aplicou uma justa causa e essa justa causa foi revertida na justiça? Se foi ou não, comenta aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. Então, até o próximo vídeo.